Primeira turma do STF julga neste momento o recurso contra a volta de Aécio Neves ao mandato de senador da República. Repórter Ana Paula Ergueng acompanha o julgamento e tem os detalhes. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Boa noite a todos. Os ministros estão analisando um recurso do Ministério Público que pede a prisão de Aécio Neves e que ele seja afastado do mandato de senador. Aécio Neves é acusado de ter recebido R$2 milhões em propina de Joesley Batista, dono da JBS, em troca de uma diretoria na Vale do Rio Doce. O relator ministro Marco Aurélio negou os pedidos, votando para que o senador não seja preso e para que ele continue no mandato. Veja. Sejam quais forem as denúncias contra o senador mineiro, não cabe ao Supremo, por seu plenário, e muito menos por ordem monocrática, afastar um parlamentar do exercício do mandato. Trata-se de perigosíssima criação jurisprudencial, que afeta de forma significativa o equilíbrio e a independência dos três poderes. Mandato parlamentar é coisa séria e não se mexe impunemente em suas prerrogativas. O ministro Marco Aurélio foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes e, neste momento, quem vota é a ministra Rosa Weber. Vamos ver. 54 minutos e eu tenho sessão no eleitoral às 19 horas, juntamente com o ministro Luiz Fux. Então, eu vou objetivar, fazer juntada do voto escrito e dizer que eu acompanho Vossa Excelência e os colegas que me antecederam no que tange ao pedido de prisão do senador Aécio Neves. Eu não a decreto, porque considero que, no mínimo, pelo decurso do tempo, a indispensável situação de flagrância não se faz presente, quer quanto ao crime de organização criminosa que lhe é imputado, e ainda que é controversa a questão jurídica sobre a sua natureza permanente, quer sobre a ótica de ser factível, depois do encerramento da ação controlada, que ocorreu sob a fiscalização do ministro Fachin, a própria configuração do crime de corrupção passiva. Então, entendo que não há como decretar a prisão pretendida. Todavia, pedindo vênia a Vossa Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, eu acompanho a divergência aberta pelo ministro Luiz Roberto no tocante ao restabelecimento da decisão do ministro Luiz Edson Fachin quanto às medidas cautelares alternativas. Eu entendo que, e votei vencida em parte, mantendo a prisão, mantendo a prisão que havia sido decretada com relação à irmã do senador e com relação aos dois outros investigados, e não poderia agora, em se tratando do senador e considerar aquelas medidas alternativas, concluir de forma diversa, sobretudo porque, e é só esse ponto que eu acresço a fundamentação e a justificação do ministro Luiz Roberto, o que eu entendo como descumprimento por parte do senador de pelo menos duas das medidas alternativas que haviam sido impostas pelo ministro Luiz Edson Fachin. Se inapropriadas, se excessivas, esses aspectos tinham que ser questionados perante esta Suprema Corte, mas não poderiam ter sido descumpridas. Do meu ponto de vista, com todo respeito às compreensões contrárias, né, não se tratou de uma mera conversa do senador Aécio ou um contato com colegas de partido, e especificamente com relação a esse ponto, que, na verdade, todo imbricado
ou vinculada a uma postagem pelo senador na sua página pessoal do Facebook, uma notícia de uma reunião com os senadores Tasso Gereissati, Antônio Anastasia, Cássio Cunha Lima e José Serra, na pauta votações do Congresso e agenda política. O ministro Luiz Edson Fachin tinha imposto como 2 condições: suspensão do exercício das funções parlamentares ou de qualquer outra função pública e proibição de contatar qualquer outro investigado ou réu no conjunto dos feitos em telas. Eu não desconheço que a defesa alega que essas ações não constituíram descumprimento, porque o senador Aécio Neves jamais esteve proibido de manter contato com colegas de partido e muito menos de conversar sobre política. Não é assim, contudo, na minha compreensão. Como disse, não se trata de uma mera conversa ou contato. Os atos típicos do mandato não se circunscrevem, todos nós sabemos, ao espaço físico do parlamento. E essa reunião... A primeira turma é composta por 5 ministros e até agora 3 já votaram contra a prisão de Aécio Neves e para que ele permaneça no cargo de senador. A cobertura completa você confere amanhã no Jornal da Justiça, primeira edição. William. Obrigado, Ana Paula.